Olá, boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigado a todos pela participação. Esse ano nós estamos realizando o webinar da sessão de enfermagem da Liga Internacional de Combate à Epilepsia. Antes, eu quero ser muito rápido aqui na minha fala, porque importante vai ser a fala da Beatriz, mas só quero dar umas instruções, vou compartilhar aqui rapidamente para vocês e me apresentar. É, Vamos lá. Ah, Hoje nosso webinar vai ser, vai ser feito pela Beatriz. Ela vai falar sobre a coordenação de cuidados para crianças e adolescentes com epilepsia. Porém, antes disso, eu preciso passar para vocês algumas instruções e silenciarem os microfones. Abaixo, aqui no rodapé, tem um QIA para vocês fazerem as suas perguntas. Qualquer problema que tiver ou alguma consulta técnica no chat, pode escrever no chat o problema que vocês estão tendo. Todos, aí deixo claro também que todos esses seminários que são realizados, depois eles vão estar disponíveis na seção de enfermagem da ELAI, ou seja, vocês vão entrar no YouTube, na página da ELAI, né, que é as iniciais para International League Against Epilepsy, é, e ali vocês têm acesso a todo o webinar, sejam ele inglês, espanhol, português, de acordo com os países que nós temos todo esse contexto de membros. Hoje a Liga, a seção de enfermagem da ILAI, ela concentra todos esses países que estão, menos os que estão em cinza. Nós estamos aqui nessa parte desse laranjado aqui, que vai do México até o extremo sul aqui da Argentina. É, Meu nome é Glauber Lupin, eu sou enfermeiro, juntamente com uma colega do Chile, a Catherine Moreno, nós somos essa parte de liderança para seção de enfermagem para a América Latina. É, e o objetivo sempre é unir, juntar mais um corpo maior de enfermeiros, e não só enfermeiros, como profissionais de enfermagem, como estudantes de enfermagem, para que a gente tenha uma forma de discutir, uma forma de criar debates e diálogos de como tratar melhor o paciente com epilepsia e as pessoas ao redor dele, tanto para a melhora das crises quanto para a melhora da qualidade de vida, que também é importante. Não poderia deixar de comentar com vocês agora, próximo no dia 30, entre os dias 30 de agosto a 3 de setembro, em Lisboa, ou seja, em Portugal, nós teremos o 36º Congresso Internacional de Epilepsia, como se fosse o Congresso Mundial de Epilepsia. E nesse congresso nós teremos uma participação, um Health Day, e que é super importante. Então, aqueles que tiverem a possibilidade ou a oportunidade de participar, será muito bem-vindo para conhecer, para ter, trazer novas conhecimentos de uma programação que foi toda estruturada e muito bem preparada para os enfermeiros. E hoje, o propósito da nossa apresentação é refletir sobre a ocorrência da epilepsia no processo de infância e adolescência, explorar os desafios de como os enfermeiros desenvolvem um plano de cuidado centrado no paciente e na família e como estimular a autonomia e o autocuidado, além dos serviços que compõem o sistema de saúde e a sociedade. Tá? Eu vou apresento para vocês com muita satisfação uma pessoa que nos conhecemos e criamos uma afinidade muito boa, a Beatriz. Ela é mestre em enfermagem, doutoranda da Escola Paulista de Enfermagem, da Universidade Federal de São Paulo, possui uma expertise em cuidados intensivos pediátricos e cuidados de crianças com doenças neurológicas e também as suas famílias, e hoje atualmente desenvolve pesquisas na área de disseminação e ciência da implementação, epilepsia, mielomeningocele, famílias e redes de atenção à saúde. Então agora eu trago a Beatriz com a sua fala.
Boa noite a todos. Eu sou a Beatriz, eu sou enfermeira de formação, estou estudando doutorado na Universidade Federal de São Paulo, na Escola Paulista de Enfermagem, e tenho experiência em cuidados intensivos pediátricos e também no cuidado de crianças e adolescentes com epilepsia e outras condições neurológicas. Trabalhei por quase 3 anos em um ambulatório de especialidades pediátricas, no qual era responsável pelo cuidado de crianças e adolescentes com epilepsia e outras condições neurológicas. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a coordenação de cuidados para criança e adolescente com epilepsia. Então, nosso objetivo com esse webinário é trazer aqui para o nosso país, né, para o Brasil e os países de língua portuguesa, uma reflexão sobre a ocorrência da epilepsia na infância e na adolescência, os desafios decorrentes da doença neurológica da epilepsia e como os enfermeiros podem desenvolver um plano de cuidado centrado no paciente e na família, a fim de estimular a autonomia e o autocuidado dos pacientes, envolvendo os serviços que compõem o sistema de saúde e a sociedade. Então, para a gente começar a nossa conversa, ideal é que a gente comece falando sobre o que é a epilepsia, né? Então, a gente precisa entender que há uma diferença entre crise epiléptica e epilepsia. A International League Against Epilepsy, que é a ILAI, que foi quem fez o convite através da Nurse Section, para a gente falar um pouquinho sobre esse tema, ela traz a definição que uma crise epiléptica, ela é a ocorrência transitória de sinais e ou sintomas decorrentes da atividade neuronal anormal, excessiva e síncrona. Ou seja, existe uma hiperexcitabilidade dessa atividade neuronal que acontece dentro do cérebro e ela é excessiva, tá? E pode ser desencadeada tanto por um evento provocado, por exemplo, uma febre, um traumatismo crânioencefálico, como, por eventos que não são provocados. Não existe um agente externo causando essa atividade anormal. Tá? E aí a epilepsia ela é uma doença do cérebro que é caracterizada pela predisposição persistente em gerar essas crises epilépticas na ausência de um fator clínico precipitante. Então, a crise epiléptica ela pode ocorrer tanto por um agente provocador, que pode ser uma febre, alguma alteração metabólica, quanto na epilepsia. Só que a epilepsia ela é a doença do cérebro. A epilepsia, para a gente considerar e concluir o diagnóstico de epilepsia, ela requer pelo menos uma dessas afirmativas. Então, ela requer a ocorrência de pelo menos 2 crises epilépticas com intervalo maior do que 24 horas, que não sejam provocadas ou reflexas, tá? Ou uma crise epiléptica não provocada ou reflexa, em que o risco de recorrência seja maior que 60% em 10 anos. Ou seja, esse paciente ele apresenta uma crise epiléptica não provocada, ele não tinha um agente externo causando essa ativação anormal da atividade neuronal, então não estava com febre, não tinha sofrido um traumatismo craniano, não tinha uma alteração metabólica e sofreu uma crise epiléptica e ao realizar um eletroencefalograma, por exemplo, foi identificada uma atividade epileptiforme. Então, dentro de um score, é demarcado que esse paciente tem um risco elevado de recorrência desta crise, tá? Então, ele já pode ser considerado uma pessoa com epilepsia, tá? Ou um diagnóstico de uma síndrome epiléptica. Aqui é possível a gente ver como é que são classificadas as crises pelo tipo de crise epiléptica e
como elas são descritas. Então, a gente tem as crises focais, que são aquelas crises que iniciam em um hemisfério do cérebro, tá? Então, essa crise vai começar em uma parte do cérebro e geralmente ela pode ter uma manifestação contralateral, que a gente fala, e esse paciente vai poder apresentar a descrição dessa crise, tendo uma consciência preservada ou uma consciência comprometida, tá? Ele pode também ter uma crise que é desconhecida, ele não sabe se a gente não sabe se essa crise tem um início numa parte do cérebro e ela se dissemina, se ela começa no hemisfério do cérebro e vai para outra parte do cérebro, ou se ela começa de uma forma já generalizada, no qual o paciente tem o start da crise e ela se espalha nos dois hemisférios do cérebro simultaneamente, tá bom? E aí a Eli traz aqui as caracterizações dos tipos descritos para cada tipo de crise convulsiva, e aqui eu trago a critério de conhecimento, mas isso aqui é extremamente importante para nós enfermeiros, né? Por quê? Porque eu preciso conhecer as crises convulsivas, saber que elas têm manifestações diferentes, e essas manifestações diferentes farão com que o profissional que fará o diagnóstico da crise convulsiva, da epilepsia, ele consiga entender como é que essa crise se manifesta, qual local ela está se manifestando, em qual hemisfério ela tem começado, né, para indicar o tratamento mais assertivo, tá bom? E também faz com que a gente consiga traçar um melhor plano de cuidado para nossa família. Então, se eu compreendo hoje que a epilepsia, eu tenho alguns critérios para definir a crise convulsiva, que esse paciente está tendo, se ela tem uma recorrência, se ela não tem um fator provocante, né, que ele não provoca essas crises, então ela não é provocativa, ela é uma crise que não é provocada, então ela está dando indícios, indicativos que esse paciente tem epilepsia, e eu estou investigando o histórico familiar dele, isso vai me fazer com que eu precise identificar outros pontos que podem auxiliar no diagnóstico mais preciso e mais assertivo, e também fazer a orientação mais adequada para essa família, dessa criança, para a família desse adolescente, tá? A gente também tem as caracterizações, então, das síndromes epilépticas, que é quando eu tenho um conjunto de características clínicas e eletroencefalográficas, frequentemente corroborando por achados etiológicos específicos. Então, seja por uma causa estrutural, seja por uma alteração genética de um painel genético identificado para epilepsia, seja uma alteração metabólica identificada lá num teste do pezinho que nós coletamos e identificamos que esse paciente tem uma alteração metabólica que pode vir a ocorrer as síndromes epilépticas, seja de uma decorrência imunológica ou de um prognóstico infeccioso ali que ocasionou a etiologia dessa síndrome epiléptica, tá? Então, ele é o conjunto de fatores no qual eu tenho características clínicas bem definidas, eu tenho um painel eletroencefalográfico onde vai me mostrar essas alterações, e aí eu também consigo identificar essas etiologias, né, da onde vêm essas crises. A epilepsia, nem sempre nós vamos identificar quem que é o agente que causou a ocorrência da epilepsia. Nem sempre a gente tem o fator etiológico. Os estudos têm avançado, a gente tem conseguido identificar pelo sequenciamento genético algumas síndromes epilépticas que têm uns painéis genéticos mais bem estruturados, mas nem sempre a gente consegue identificar qual que é a etiologia de base da epilepsia do paciente, tá bom? E aí o que é mais importante para o paciente é que o diagnóstico é um diagnóstico clínico, então o médico ele vai conseguir identificar e fazer o diagnóstico por meio da descrição dessas crises, por isso que essas perguntas são tão importantes, tá?
trago aqui a cunho de exemplo algumas síndromes que a gente pode ter se deparado aí na nossa vida profissional ou vai se deparar em algum momento da nossa vida profissional, que é a síndrome de West, encefalopatia epiléptica infantil precoce, epilepsia mioclônica tônica, que era chamada síndrome de Duze, síndrome de Rasmussen, que é uma síndrome que tem um painel importante epiléptico, de crises epilépticas, e que esse paciente também evolui aí numa progressão neurodegenerativa. Tem a síndrome de Dravet e a síndrome de Lennox-Gastaut também. E aí, trazendo um pouco para vocês do quão a epidemiologia da epilepsia ela é importante que a gente saiba. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela estima que há cerca de 50 milhões de pessoas no mundo com epilepsia, e isso é uma estimativa porque nós ainda temos poucos estudos epidemiológicos que tragam esses dados de forma precisa. Então, a gente precisa cada vez mais avançar com esses dados e a fundamentação desses dados epidemiológicos, tá? Para que a gente identifique com mais assertividade quanto de pessoas com epilepsia nós temos no mundo, mas aí estima-se que existe uma prevalência global de 7,6 pessoas com epilepsia para cada 1.000 pessoas, e a incidência, que é o número de pessoas que são diagnosticadas com epilepsia para cada 100.000 pessoas, a gente tem uma incidência maior na faixa etária mais jovem, que são os lactentes, e na infância, e na faixa etária mais velha, que são as pessoas acima de 60 anos, tá? Que é aí de 60 pessoas ano a cada 100.000 pessoas. E aí um estudo observacional trouxe também uma informação bem interessante, que teve uma incidência aí de 82 a 118 pessoas a cada 100.000 pessoas ano de incidência em crianças menores de 1 ano, né? Então, bebês lactentes, e crianças maiores ali de 2 anos são uma incidência de 46 para 100.000 de epilepsia por ano. Tá? Então, a gente vê aí esse predomínio da incidência na faixa etária mais jovem e a importância desse diagnóstico precoce. Como comorbidade associada, então, a epilepsia, ela não vem somente com as crises convulsivas, a gente já tem alguns dados relevantes que identificam que os pacientes que têm epilepsia geralmente têm alguma alteração, alguma comorbidade associada, muito impactada no seu neurodesenvolvimento, se essa crise convulsiva começa ali nessa faixa etária mais jovem, tá? Então, podem ter comorbidades cognitivas e comportamentais associadas, principalmente associadas aonde essa crise convulsiva começa e a intensidade dessas crises convulsivas, uma resistência de medicamentos. Então, hoje a gente já tem que 70% dos pacientes, eles terão sucesso terapêutico com as medicações de base que a gente tem, que são os medicamentos de primeira linha, mas 30%, 25% a 30% desses pacientes serão fármaco-resistentes, tá? Então, isso é preocupante, porque isso quer dizer que essas crianças fármaco-resistentes terão cada vez mais descargas elétricas desordenadas, né, na atividade neuronal, e isso pode prejudicar ali algumas áreas de atividade do seu cérebro e função ali do dia a dia. Atraso global do desenvolvimento e transtornos ansiosos e depressivos. O diagnóstico e tratamento, então, da epilepsia, ele é um diagnóstico clínico, ou seja, com a descrição do evento, sabendo se houve algum gatilho associado, algum agente de provocação, a duração, como é que foi a crise, o profissional já consegue identificar se é uma epilepsia, se é uma crise provocada, tá? E iniciar o tratamento o mais precoce possível. Também
a gente opta pelo exame do eletroencefalograma, porque eles são complementares e vai auxiliar o profissional a identificar a presença de síndromes eletrográficas e também pode auxiliar na indicação do fármaco anticrise mais adequado para aquele paciente, porque a depender do tipo de crise que o paciente apresenta. E aonde inicia essas crises, a gente tem alguns fármacos que são melhores e mais indicados. Então, como eu já falei, 70% das pessoas vão apresentar uma boa resposta para esse tratamento medicamentoso e aquelas que não tiverem uma boa resposta ou uma resposta tão adequada a esse medicamento, existirão outras opções, como por exemplo a dieta cetogênica, que vem sendo bem estudada, e o tratamento cirúrgico para epilepsia em alguns casos. E aqui a gente começa a falar sobre a coordenação de cuidados, que é o objetivo principal do nosso webinário, né? Então, é importante que a gente conheça a definição, a base teórica daquilo que a gente vem falando sobre coordenação de cuidados, né? Porque parece que a gente intuitivamente, como enfermeiro, sabe direcionar esse cuidado, mas é importante que a gente tenha, então, uma base, uma fundamentação que direcione, nos auxilie a enfrentar as barreiras que algumas vezes a gente vai ter no decorrer do planejamento desse cuidado e também utilizar os facilitadores que podem direcionar melhor a implementação desse cuidado também. Então, a Academia Americana de Pediatria, ela define que a coordenação de cuidados, ela é uma atividade centrada no paciente e na família, principalmente quando a gente fala de pediatria. A gente não consegue falar de criança, de cuidado de criança, sem envolver as suas famílias. Tá? Ela é orientada pela avaliação e é baseada em equipe. Ela é projetada para atender as necessidades das crianças e jovens, enquanto aprimora a capacidade de cuidado das famílias. Tá? A coordenação do cuidado, ela aborda necessidades de saúde desse paciente, sociais, desenvolvimentais, comportamentais, educacionais e financeiras, interrelacionadas para alcançar resultados ideais de saúde e de bem-estar. Então, a gente vai olhar para esse paciente, para essa família como um todo. A gente não vai pensar num plano de cuidados com enfoque somente na questão da doença. A doença, ela é uma base, ela é aquilo que vai trazer a demanda desse paciente, que vamos dizer que vai ser a demanda principal, né? Mas esse paciente, essa criança e essa família, elas são uma unidade de cuidado. Elas seguem sendo pessoas que precisam ser cuidadas, tá? Independente das suas condições, e a gente tem que pensar em todos os organismos e todas as formas que estão envolvendo essa necessidade de cuidado. E para isso a gente precisa de planejamento. O enfermeiro precisa planejar o seu cuidado. O enfermeiro precisa olhar para essa família e para essa criança e pensar o que eu preciso fazer ou como eu posso auxiliar para atender as necessidades da criança e da família. O que está ao meu alcance? O que eu tenho de conhecimento que eu posso auxiliar essa família a atingir e acessar as suas necessidades, tá? E isso é importante, porque a gente vai servir aqui como um advogado, no sentido de direcionar esta família. Eu direciono, eu dou o caminho para que ela consiga acessar os seus direitos, acessar as informações necessárias para cuidar de si e cuidar da sua criança. Tá? A gente vai estabelecer metas associadas à saúde e ao bem-estar da criança. A gente precisa trabalhar com questões palpáveis. A gente não pode pensar em situações abstratas, no qual a gente não vai conseguir avaliar. Então, a gente tem que ter metas claras
associadas à saúde dessa criança. O cuidado é centrado no paciente e na família. Então, eu preciso entender quais são as demandas deles. Às vezes, a demanda de cuidado dessa família vai ser diferente da demanda que eu acredito que ela tenha. Então, eu preciso observar essa família, entender as suas necessidades, ouvir o que eles têm para me dizer, entender o que eles precisam, né? E junto com a realidade do serviço que eu atuo, com a minha realidade, com aonde eu estou trabalhando, eu vou elaborar um plano de cuidados. Tá? Utilizar a avaliação para guiar a tomada de decisão. Então, eu vou fazer uma avaliação do contexto. Eu vou avaliar a capacidade dessa família de assumir algumas decisões, alguns cuidados com essa criança. Então, ele é um diagnóstico precoce, ele é um diagnóstico que acabou de acontecer, eu estou numa UTI, eu estou na atenção primária à saúde. Qual é o local que eu estou atuando? Eu estou na atenção especializada e esse paciente já vem sofrendo para conseguir o acesso, né? Então, o que eu preciso fazer? Qual que é o meu diagnóstico daquela situação? A família conhece um pouco da crise? É a primeira crise? Ela está com muito medo? Ela está usando o medicamento da forma adequada? Né? Então, é importante que eu consiga fazer uma avaliação para a tomada da decisão e inserir a família nesse cenário. Então, a família precisa fazer parte, ela precisa ser um agente de cuidado. Tá? Ela precisa participar, ela precisa entender o que está acontecendo e ela precisa ter direito de tomada de decisão também. Tá? E é importante que esse planejamento seja revisitado frequentemente e atualizado, porque a gente garante que toda necessidade esteja sendo atendida. Então, eu vou fazendo pequenas metas e a gente vai evoluindo conforme a progressão desse paciente. Por isso que é ideal que esse paciente seja cuidado de uma forma longitudinal. Eu começo e eu posso iniciar um plano de tratamento desse paciente ali no hospital, onde ele teve o seu diagnóstico, onde ele está num processo de primeira crise, por exemplo, e eu faço uma transição do cuidado com informações suficientes daquilo que foi passado, para que esse paciente tenha seguimento, para que ele não fique perdido no meio do caminho. Então, eu faço uma introdução inicial, eu passo informações para quem vai seguir esse cuidado, e eu direciono o meu paciente. E eu lá na atenção primária, mesmo que eu não esteja num serviço especializado, eu preciso entender que esse paciente, ele também requer cuidados. Então, eu vou oferecer cuidados para esse paciente, juntos a gente vai entender como a gente pode cuidar, tá? E a gente vai estabelecer as metas de cuidado. E aí a gente vai lembrar que esse paciente ele vai crescer. Então, se a gente começa numa criança lá na primeira infância, é uma criança que vai crescer, né? Então, ela vai crescer, a gente precisa avaliar desenvolvimento, eu preciso ver o peso dessa criança, eu preciso entender como é que tá indo na escola, como é que tá a interação social, como é que tá a dinâmica da família depois do diagnóstico. Então, tudo isso precisa ser avaliado. Vou envolver outros serviços de saúde. Então, eu estou na atenção primária e eu preciso de um suporte maior, a gente vai acionar o meu serviço de contrarreferência, né? E eu continuo assistindo esse paciente, mesmo que ele vá para o serviço de contrarreferência, que esteja num nível ali especializado. Tá? Também vou acionar locais sociais. Então, se esse paciente é uma criança que precisa de um processo de reabilitação, porque a gente já viu que essas crianças têm, por vezes, comorbidades associadas, então eu vou acionar outros locais sociais, eu vou identificar quais são as demandas dessa família. Essa família tem condições financeiras, ela está passando por situações de insegurança financeira, insegurança alimentar, então a gente vai acionar também os recursos que existem na minha comunidade de inserção dessa família.
tá? E da própria escola. Afinal, acabamos de ter um diagnóstico de epilepsia, essa criança pode voltar a apresentar crises convulsivas, né? O tratamento medicamentoso, ele não zera as crises convulsivas, ele não cessa necessariamente as crises convulsivas. Existem crianças que vão apresentar crises convulsivas mesmo tomando fármaco anticrises. Isso é importante a família saber. Então, a gente tem que ter um plano de envolver a criança, a escola, de uma forma que ela esteja segura e bem assistida, né? Facilitar a comunicação entre equipes. Então, eu, como enfermeiro, posso ser um facilitador, onde eu converso com o médico que está assistindo o meu paciente, eu converso com a equipe que faz reabilitação, eu converso com a equipe do serviço social, eu converso com a equipe da escola, e me coloco à disposição para traduzir este conhecimento, eu traduzo essas informações que são tão complexas e tão difíceis. A família não vai entender o que é uma crise focal, o que é uma mioclonia, o que é uma crise tônico-clônica generalizada de início, né? Então, eu vou explicando para ela, eu vou traduzindo essas informações de uma forma que ela consiga acessar essa informação, tá? E leva em consideração também o indivíduo como um todo. Então, eu lembro que criança é criança, que criança precisa brincar, que precisa ter as suas interações, leva em consideração as suas limitações, as suas fragilidades, as suas potencialidades. No mesmo a questão em relação aos adolescentes. Então, aos seus medos, aos seus anseios, às suas angústias, às suas vontades de conhecer o mundo. Então, eu envolvo eles também no cuidado. Comunicação é a chave de um planejamento de coordenação de cuidados em qualquer condição crônica e aqui levando em consideração a epilepsia. Tá? Então, a gente tem que manter uma linguagem clara e adequada com essas famílias e com essa criança e com esse adolescente. Todos precisam estar envolvidos neste cuidado. O enfermeiro ele vai servir para traduzir esta informação. A gente precisa iniciar ouvindo as dúvidas da família e auxiliar a identificar as necessidades de intervenção. Então, eu preciso entender o que a família está entendendo do que está acontecendo, o que a criança entendeu que ela tem, o que esse adolescente sabe que ele tem, né? Para que eu possa avaliar o cenário inicial para fazer o planejamento adequado e planejar as intervenções. Preciso estabelecer um vínculo de confiança com essa família. No momento que essa família começa a entender que eu posso auxiliar nas demandas que ela vai me trazer, traduzindo essa informação e fazendo com que seja um espaço seguro e que existem outros cuidados para além do tratamento medicamentoso, isso vai criar um vínculo com essa família e que ela tem esse direito de participar. A gente vai envolver a criança e o adolescente nesse cuidado. Eles precisam saber o que está acontecendo, né? Então, eu preciso saber do meu diagnóstico, eu preciso saber o que eu tenho, eu preciso entender e também vai ajudar até no processo do diagnóstico em si. Então, eu pergunto para a criança: você percebe alguma coisa quando vai ter a crise? Então, fica tudo confuso? Você escuta algum som diferente? Você sente alguma coisa no seu corpo diferente? Você lembra do que aconteceu? Me conta, como é que foi? Porque eu dou oportunidade para a criança se sentir inserida, tá? Isso ajuda também no processo de diagnóstico e tratamento. A gente precisa lembrar que a crise convulsiva ela é um evento complexo. Muitas vezes, aquela crise convulsiva é aquele evento tônico-clônico generalizado. O paciente cai no chão, tem toda uma extensão de braços, né? Depois ele se contrai. Por vezes, ele pode ter perda do controle do esfíncter, então faz xixi na roupa, ele pode babar.
se debater, cair no chão, isso assusta as famílias, né? Isso assusta quem está em volta e isso a família vai ter um medo de não saber o que fazer caso aconteça novamente, né? E a gente precisa, como enfermeiros, dar a ela ferramentas para que ela se sinta segura e saiba o que fazer caso aconteça novamente. Tá? Entendendo a epilepsia, então a gente precisa explicar sobre a crise convulsiva e os pontos importantes que a criança e o adolescente e família devem observar. Né? Então, observar como é a crise convulsiva, deixar que eles descrevam com as próprias palavras, como é que foi, onde é que começou, se ele percebeu alguma coisa diferente, se ele mexia um braço primeiro, ou começou piscando o olho, levantando as sobrancelhas, ou de repente ele sumiu, não respondia mais, parecia que estava em outro mundo. Né? Então, a gente precisa ouvir da família, pedir para eles descreverem, estimular a família a observar se inicia em algum membro, algum lado específico, perguntar para a criança se ela percebe se ela vai ter a crise, né, se ela identifica alguma mudança de comportamento, identificar os gatilhos, isso aqui é muito importante. Por vezes, principalmente os adolescentes, eles começam a ter várias crises recorrentes. Tinha melhorado bastante o padrão de crise, e aí mês de férias, principalmente, voltam a ter várias crises convulsivas e aí eles falam o remédio não está mais fazendo efeito. E a gente vai entrar num processo de investigação e é porque eles estão ficando até tarde jogando videogame ou mexendo no computador ou mexendo no celular e entram num processo de privação de sono. Então, para crianças e adolescentes com epilepsia, a rotina é um processo extremamente importante, porque privação de sono, uso excessivo de telas, aqueles flashes luminosos, eles podem ser gatilhos para ter crises convulsivas. Tinha pacientes que por vezes apresentavam crises convulsivas quando algum evento muito importante ia acontecer. Então ele teria a prova na semana seguinte, ele começava a ficar ansioso, com medo daquela prova, ele apresentava crise convulsiva. Então, a gente precisa estar atento ao que é gatilho para esses pacientes. Estimular a família a filmar os eventos, porque ajuda o clínico a avaliar como é que é essa crise, identificar o padrão de crise. Sempre que possível, marcar o tempo de duração do evento em um relógio. Isso é muito importante para determinar quando leva esse paciente ao pronto atendimento ou não. Tá? Principalmente porque as famílias sempre vão chegar e falar, durou 30 minutos a crise, e aí quando você faz a marcação de tempo com eles, contando os segundos, eles vão vendo, nossa, talvez não tenha durado tanto tempo, tá? E aí a gente já sabe, pela prática clínica, e alguns estudos demonstram que a partir de 5 minutos a 10 minutos o paciente em crise convulsiva, ele tem mais chances de não conseguir sair dessa crise e precisar de um medicamento na veia ou evoluir para o mal epiléptico, tá? Então, algumas crises que vai e o paciente volta sozinho, geralmente não duram tanto tempo, tá? Então, isso é importante explicar para a família também. E realizar um diário de crises. O diário de crises é excelente para a gente pensar e avaliar se o remédio está fazendo efeito, se o tratamento está sendo eficaz, porque demora um tempo para fazer o efeito, né? E aí as famílias vão achando que não está fazendo o efeito adequado. E por vezes a ideia é reduzir o padrão de crises. Então, às vezes esse paciente apresentava 3, 4, 5 crises por semana, e agora ele começou a apresentar uma crise por semana, 2 crises por semana. Então a gente já observa um padrão de melhora, né? E no anseio da família em cessar essa crise, ela acredita que esse medicamento não está fazendo efeito. Outra coisa é identificar em que momento ocorre essa crise, se é de manhã, se é à noite, se é no meio da tarde, e os possíveis gatilhos. Isso ajuda a direcionar o tratamento.
tá? O plano de tratamento e monitoramento, então o enfermeiro tem um papel fundamental no processo de adesão ao tratamento medicamentoso, como a gente já falou, cerca de 70% dos pacientes terão uma boa resposta terapêutica ao fármaco anticrises, né? Mas devido ao cessar, em alguns casos, como introduz o medicamento e essas crises cessam, há relatos dos pacientes abandonarem o tratamento medicamentoso ou realizarem de forma irregular, porque eles acreditam que isso pode, que as crises já cessaram e não precisam mais do medicamento, tá? Então, isso pode prejudicar o resultado esperado. A gente precisa que esse paciente inicie o tratamento e complete o ciclo de tratamento para que esse medicamento seja feito o desmame adequado. É importante lembrar também que em pediatria a dose prescrita ela é uma dose prescrita pelo peso da criança. Então, eu preciso acompanhar o ajuste de acordo com o crescimento dessa criança. Né? Então, a criança estava bem, estava com as crises controladas e ela voltou a apresentar crises, eu preciso avaliar se ela não ganhou peso, se ela não cresceu nesse meio do caminho, né? E até dosar a nível sérico de alguns medicamentos que é possível hoje, tá? Então, preciso envolver a criança também e o adolescente no seu autocuidado. Hoje, alguns adolescentes, eles ficam sozinhos uma parte do período, né, em casa, e eles são responsáveis por tomar o medicamento em alguns horários. Então, se ele sabe que aquele medicamento é importante para o tratamento da sua condição de saúde, ele precisa estar envolvido para que ele tenha a adesão. É importante a gente estabelecer junto com a família um plano do que fazer se tiver crise convulsiva. Porque a família fica muito angustiada. A família fala, mas o que eu faço se ele tiver uma crise convulsiva? E se eu for viajar e ele tiver uma crise convulsiva? Ou ele vai para a escola, eu não quero mandar de volta para a escola, porque se ele tem uma crise convulsiva lá, o que eu faço? Né? Então, é importante que a gente estimule essa família e essa criança a saber o que fazer caso tenha uma crise convulsiva e as pessoas que estão ao redor e que acompanham essa criança e esse adolescente saibam o que fazer. Né? Então, estabelecer esse plano de cuidado caso tenha uma nova crise. Então, fornecer infográficos é extremamente importante do que fazer, né? Posicionar esse paciente ao chão para que ele evite a perda de consciência, ele caia e se machuque, tenha um traumatismo. Isso pode piorar, né? Descrever, deixar uma carta registrada, né, ali, escrita mesmo, quando que tem que levar o pronto atendimento, orientar, marcar a crise no relógio, identificar os possíveis gatilhos. Então, o paciente, se ele estiver num foco infeccioso, isso pode aumentar as chances dele apresentar uma crise convulsiva. Né? Envolver as escolas nos cuidados, então a gente não pode privar essa criança de ter acesso à educação, de ter acesso ao seu desenvolvimento de aprendizado e cognitivo. Então, eu preciso envolver a escola nesse cuidado. Então, enviar uma carta, fazer uma reunião com a escola, convidar profissionais de saúde para falar sobre o tema para a escola, para os colegas, para a gente diminuir esse estigma. Então, toda vez que eu isolo uma criança que tem epilepsia ou um adolescente que tem epilepsia do convívio da sociedade, eu aumento o estigma de viver em sociedade. Isso é muito importante. E a gente precisa também estimular o brincar para o desenvolvimento. Né? Isso já está posto que as atividades de brincadeira e interação elas são fundamentais para o desenvolvimento neuropsicológico de qualquer criança, independente dela ter uma doença neurológica, dela ter epilepsia. E ela vai auxiliar no desenvolvimento das habilidades socioafetivas. Então, a criança e o adolescente com a epilepsia, eles podem brincar ao ar livre, tá? E aí a prática física de atividade física regular, ela é até recomendada. O que a gente precisa ter são alguns cuidados, porque existem alguns esportes que são desencorajados e outros que requerem mais supervisão e atenção.
E aí eu trago aqui alguns exemplos, que são os exemplos de esportes em alturas, né? Então, escalada, subir em árvores, prática de mergulho, aqueles mergulhos com cilindro, né? Que você desce a uma, muito abaixo do nível do mar ali, e esportes que têm impacto, contato, que têm risco de traumatismo, são desencorajados, porque eles podem, a depender do tipo de crise convulsiva que a criança ou adolescente apresenta, e se essas crises estão controladas ou não, se o paciente apresenta uma crise convulsiva, isso aumenta o risco de um acidente grave. Tá? Então, se a criança está em cima da árvore, por exemplo, e ela convulsiona e ela perde a consciência, ela pode cair e ter um traumatismo importante. Então, a gente desencoraja essa prática. E mais, existem outros esportes que, sob supervisão, são super recomendados e a gente e podem ser praticados. Por exemplo, a natação sob supervisão, tendo uma pessoa ali que saiba que a criança tem epilepsia, que esteja próximo e que esteja pronta para prestar o socorro se a criança tiver epilepsia, a crise convulsiva, não é um problema. A criança jogar futebol sob supervisão, praticar ciclismo, brincadeira de andar de bicicleta, com todas as proteções adequadas, também não é um problema, isso pode ser realizado sempre sob supervisão. E levando em consideração também o nível de controle dessas crises convulsivas. E aqui a gente traz aí um processo importante nessa coordenação do cuidado, que também é papel do enfermeiro, que é ampliar as conexões. Então, a gente precisa estar atento às demandas de cuidados da família e do adolescente que vão além da epilepsia, tá? Então, a gente tem que encorajar essas crianças, esses adolescentes e essas famílias a estarem atentos a seu quadro vacinal, sua saúde bucal, sua saúde mental. Então, crianças e adolescentes que têm epilepsia têm maiores chances de ter um transtorno mental, e a gente precisa ter essa atenção e estar atento para encaminhá-los sempre que necessário. Avaliar a questão do neurodesenvolvimento e também falar sobre saúde sexual dessas crianças e desses adolescentes, principalmente o adolescente, falar sobre planejamento familiar, sobre métodos contraceptivos, estar atento sobre qual medicamento usa, para que, quando tiver a sua ideia de planejamento familiar, ele ter a possibilidade de uma concepção segura, né? Inserir no plano de cuidado da criança as atividades que vão dar essa oportunidade de desenvolvimento de habilidades sociais, estimular os hábitos saudáveis, como a prática de exercícios físicos supervisionados e a alimentação saudável, tá? E inserir no planejamento um suporte psicológico para essa criança e para essa família. Então, entender com a família também como é que está sendo para vocês, né? Todo começo é difícil, todo começo é desafiador, todo começo traz angústias. Então, como é que tem sido para essa família, né? Envolvê-los no plano de cuidado, colocá-los como um centro de cuidado também é importante, tá? Dar os direcionamentos para esse suporte psicológico na rede de saúde e até acionar os serviços que oferecem esses cuidados se for necessário. E fazer tudo de novo. Fazer tudo de novo e fazer tudo de novo. A epilepsia é uma doença neurológica, ela requer uma assistência planejada e o enfermeiro ele desenvolve um papel fundamental na coordenação desse cuidado. Nós somos a ponte com o paciente, com o médico clínico que está avaliando o caso e está direcionando o tratamento medicamentoso, com a sociedade para diminuição do estigma e com a família, para que a gente faça esse direcionamento do cuidado, traduza essas informações para essas famílias e faça o melhor direcionamento para que ele tenha o melhor cuidado, tá? E maior acesso à qualidade de vida. Em muitos casos, a epilepsia que se manifesta na infância e na adolescência, ela vai persistir na vida adulta, então vai exigir uma organização, um preparo para esse processo de transição
da infância e da adolescência para a vida adulta, por isso que é importante a gente estimular os processos de autonomia e autocuidado dessas pessoas, tendo cada vez mais pessoas que cuidam de si, que estão envolvidas no seu processo de cuidado, e o enfermeiro, ele é um profissional capacitado para ajustar e adaptar esse plano de cuidado de acordo com a demanda do paciente e da família. Eu agradeço a atenção de todos e estou aqui para sanar as dúvidas. Obrigada. Boa noite a todos. Eu sou a Beatriz, eu sou enfermeira de formação. Oi, é, vou trazer a Beatriz agora ao vivo. Oi, Bia. Boa Primeiramente, noite. boa noite. Primeira, muito obrigado, tá, pela sua fala. É, é de extrema importância, né? A gente se trouxe, já trouxe uma contextualização, trazendo os conceitos, trazendo dados epidemiológicos, que realmente a gente tem uma deficiência grande, principalmente nos países ainda em desenvolvimento, para dados epidemiológicos. Então, a gente tem essa discrepância, às vezes, em resultados. É, é, e e foi de extrema importância. E você trouxe algo, é, dentro do contexto da sua fala, coisas que ao meu ver, a enfermagem são coisas básicas para o enfermeiro, de conhecimento para o enfermeiro, né? É, eu trago muito claramente, por exemplo, a epilepsia do lobo temporal, que vai ali para o início da adolescência, mas que possivelmente ele iniciou por uma crise febril com a criança lá antes dos 2 anos de idade e que a enfermagem tem um papel de extrema importância quando percebe essa crise febril na criança, que pode ter que gera, dependendo dali acima de 38, 39, 40 graus de aumento de temperatura, uma crise e aí causa uma lesão e que venha a ser uma epilepsia do lobo temporal. É, e aí a enfermagem tem uma importância muito grande, né? Nesse aspecto. É, nós não tivemos aqui nenhuma pergunta, mas eu tenho. É, quando a gente fala muito em estigma, ô Bia, é fato que no mundo real seria de extrema importância se a gente não aqueles com epilepsia não tivesse crise nenhuma. Mas sabemos que não é a realidade, nem países em desenvolvimento, nem nos países desenvolvidos. Ah, mas em paralelo, nós trabalhamos com a qualidade de vida. E só que sabemos que a epilepsia acompanha todas as idades da vida, você trabalha com uma das idades que eu acho de extrema importância, é aquela inicial, onde está acontecendo um neurodesenvolvimento, e que ela continua, como a gente conhece ali, de neuroanatomia, até os 25 anos. É, que é a maturação do lobo do pré-frontal. Como que é trabalhar com esses, aí eu falo nos adolescentes, como trabalhar nos adolescentes essa questão do estigma, visto que hoje eles têm acesso muito grande à tecnologia, você pega hoje, digita epilepsia, eles têm um cardápio de informações em relação à epilepsia, e como que se trabalha essa questão do estigma hoje entre adolescentes? Olha, eu acho muito interessante a sua pergunta, Glauber. Acho que boa noite a todos, né? Agora estou ao vivo. Mas eu acredito que para a gente trabalhar o estigma na população de adolescência, principalmente, né? Eu acho que a gente começa ali muito na infância
e muito envolvendo as pessoas que estão ao redor. Então, assim, é, a crise, ela não é uma crise bonita a maioria das vezes. É uma crise que assusta muito a gente, né? Assusta a gente como profissional de saúde mesmo. Então, isso faz com que a gente acione todos os nossos instintos de proteção. Então, eu, como mãe de uma criança pequena, sei que se ele tiver uma crise convulsiva hoje domino mais a crise convulsiva, mas há 3, 4 anos atrás, se falasse isso, eu ia falar: não, vem, ele vai ficar numa bolinha agora, porque nada pode acontecer com ele. Então, eu acho que para a gente quebrar esses estigmas, a gente precisa falar mais sobre os temas. E as introduções, elas precisam ser claras, mas elas precisam também acompanhar o quanto de entendimento a família consegue ter e o quanto a gente consegue envolver esse adolescente no próprio cuidado. A exemplo, eu fiz uma intervenção uma vez com um paciente meu que foi muito interessante, assim, porque uma mãe veio, uma familiar veio, me trouxe uma demanda que o menino era adolescente, tomava medicação 3 vezes ao dia e que ela desconfiava que ele não estava tomando o medicamento da tarde. Ela estava muito brava e ele tinha voltado a ter as crises. E eu falei: chama ele aqui que nós vamos conversar nós dois, nós três juntos, né? Eu quero conversar com ele. E ela foi, falou tudo que ela tinha para falar, e eu virei para ele e falei: mas eu quero saber de você. E aí ele falou assim: doutora, ele me chamou e falou: doutora, eu posso jogar futebol? Eu falei: olha, nada impede de você jogar futebol. Eu falei: só que você precisa tomar os remédios, precisa estar com a crise controlada. E a mãe dele virou para mim e falou: não, doutor, ele não pode, porque ele tem que pegar um ônibus para ir até o campo de futebol. E se ele tem uma crise? Daí eu brinquei com ela, falei: qual que é a diferença dele ter uma crise lá e ele ter uma crise sozinho em casa? Aí ela foi a hora que ela parou, me olhou, ela falou assim. Eu falei: a diferença é que sozinho em casa, ele tá sozinho em casa, então você tem que sempre ter alguém de alerta, né? Mas lá alguém vai olhar. O máximo que vai acontecer é alguém ligar para o SAMU e falar: olha, temos uma pessoa aqui convulsionando. Ela falou: nossa, eu nunca tinha parado para pensar dessa forma. E eu nunca perguntei isso para o médico na consulta, porque não dá tempo, enfim. Aí ela foi conversando, né? E a gente fez alguns acordos naquele momento e a gente tinha a possibilidade de fazer teleconsultas, então eu ligava 15 dias depois, um mês depois, para ver como é que foi ficando também, porque eu tinha essa responsabilidade, né? Falei: meu Deus, liberei o menino para jogar futebol, né? Vamos ver como é que tá sendo esse andamento. E ele voltou a aderir o processo de tratamento, melhorou o nível sérico e estava indo tudo bem ali. Então, eu acho que, Glauber, muito do estigma vai muito do quanto a gente consegue traduzir essa informação de uma forma clara, dizendo que, olha, epilepsia é uma doença crônica, né? A gente sabe que em alguns casos, depois de 2 anos fazendo tratamento, sem crise, 5 anos, né, completo, totalmente em remissão, né, a gente sabe, considera curado, né? A gente sabe que em alguns casos, da infância para a adolescência, a gente consegue isso. Mas não são todos os casos que isso vão acontecer. E eu sinto é, uma dor muito grande assim na enfermagem, porque por vezes a gente acaba fugindo um pouco do assunto, sabe? Tipo, como eu não sei, eu prefiro não falar. Então, pode jogar futebol? Não, você tem que ver com o médico, né? Não, eu falei: olha, pode, mas você tem que estar com a crise controlada, né? Então, vamos juntos entender qual que era o problema principal. O problema principal dele é que ele tinha 15, 16 anos e ele queria ter uma vida social de um rapaz, um adolescente de 15, 16 anos. E aí a gente vai envolvendo eles nos cuidados, assim. Então, eu acho que essa conversa não é uma conversa fácil. É isso que é importante também. Nós, como profissionais, estarmos preparados. Porque a família vai ficar muito frustrada quando você falar para ela que talvez as crises não cessem.
que ele teve uma crise esse mês, mas ele tinha, sei lá, 10 crises. Então ele tá tendo uma crise por mês. E aí você fala, nossa, mas tá ótimo. E ele vai falar, não, não, não é para ele ter crise. Então eu acho que é isso. Eu acho que a gente trabalhar com essa tradução dessa informação, sempre envolvendo a família e deixá-los falar, né? Eu acho que isso ajuda bastante. E trazer, talvez desenvolver, e traduzir essa informação. Então, usar mais as redes sociais, eu acho que talvez seja um ponto, uma oportunidade para nós profissionais. Então, se a gente tem mais facilidade, quem tem facilidade aí, gente, colocar a cara no Instagram, e no TikTok, nas redes sociais que existem, né, para dar acesso e para deixar eles falar, que eu acho que talvez seja um ponto que ajuda a quebrar um pouco desses estigmas. Perfeito. Ô Bia, mais uma pergunta. A gente tem um horário com a Eli para encerrar, Claro. mas eu só eu não posso deixar de fazer. Como que a gente leva para os pais, né, para os cuidadores de uma criança ou de um adolescente com epilepsia, é, o- a visão das comorbidades, por exemplo. Aí eu vou trazer só duas, tem aquela relação bidirecional da epilepsia com as comorbidades psiquiátricas, principalmente Uhum. ansiedade e depressão. Como levar isso para os pais, ou os cuidadores, para eles perceberem isso na criança, que pode estar acontecendo juntamente com o processo lá, que ela já tem a epilepsia? Como trabalhar isso com eles? Eu acho que eles acabam trazendo, eles vão percebendo alguns comportamentos que são diferentes. Então, eu acho que é importante a gente perguntar e tirar um pouco o foco da epilepsia. Então, fazer questões abertas sobre como está sendo o sono, como tem sido na escola, como é que você percebe quando ele brinca com as outras crianças, crianças de 4, 5 anos, né? Ele tem uma baixa tolerância à frustração, adolescente está ficando muito isolado, né? Você percebe isso, né? Como é que tem sido o sono? O sono geralmente é um indicador importante nessas crianças, né? E a gente vai trabalhando isso e trabalhando isso como um direcionador. É, E aí a gente sempre é importante fazer essas questões, perguntas abertas. Pergunto muito como é que são os relacionamentos com outras crianças e adolescentes. Por vezes, como é que são as relações até dentro da própria casa. E a gente vai tentando incentivar. Porque há muito estigma com a saúde mental. Então, além do meu filho ter epilepsia, ele vai ter alguma outra questão, né? Então, a gente estimula a buscar os apoios nos serviços, nos centros, né? Sempre tento estimular a trazer, então, eu sempre falo, traz aqui porque eu quero conhecer, né? Para a gente ir fazendo algumas perguntas, e tem alguns questionários que a gente pode usar de rastreio, né? Que você faz algumas perguntas, como é que tem sido. Então, por vezes a gente atendia algumas crianças, adolescentes que apresentavam cutting, por exemplo, então que acabavam se cortando, né? E aí a gente vai abrindo um processo um pouquinho mais de envolver outros profissionais e até acionar a própria unidade básica de saúde, a atenção primária que está próxima, e falar, olha, precisamos que vocês estejam atentos e direcionar também os pais e as famílias. Mas é sempre são conversas abertas e questões abertas. Eu acho que é um bom direcionador. E quando você abre, por vezes no primeiro momento ele não vai te falar, tá? No primeiro momento ele não vai te falar. Mas em 15, 20 dias ele vai voltar e vai falar: eu observei tal coisa. Hum, Eu queria te trazer tal coisa. E aí você vai junto direcionando para dar o caminho. perfeito. Já indo para os agradecimentos, deixa eu só compartilhar aqui, que eu não poderia deixar de colocar. Claro. Como nós temos um número super interessante de pessoas nos assistindo, é, do- é, dentro desse contexto de webinar, nós fizemos alguns em espanhol e esse português.
tem um número super interessante. Eu agradeço a todos vocês pela participação. Se vocês tiverem dúvida, podem mandar e-mail. Então, os dois endereços aqui, o do Eli Nurses, gmail.com, e o Eli Enfermeria, porque enfermeria é LA, está em espanhol, arroba gmail.com. Então podem mandar. E aqueles que desejam fazer parte também, juntamente conosco, não tem cobrança nenhuma. O profissional de enfermagem, seja ele enfermeiro, seja ele técnico, seja o estudante de enfermagem, pode fazer o scan aqui desse QR Code. Vocês vão entrar numa página já da ELAI, da seção de enfermagem, vai estar um texto em inglês, mas no final da página tem lá para inscrição em inglês, em espanhol e em português. Clica ali, vai entrar no Google Forms e vocês façam a sua inscrição. É, Bia, deixa eu parar, aqui já parou. Bia, muito obrigado mais uma vez, tá? Pela sua participação. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Eu não posso deixar, me desculpe, eu vou falar, vou agradecer em inglês, mas eu não posso deixar de agradecer a Jéssica e a Nancy. Então, thank you so much, Jessica and Nancy, for the support. Porque eles estão em outro país, outro fuso horário, e a gente fez aí uma jogada para que 8 horas nós fizéssemos para ficar melhor para nós aqui no Brasil, mas para eles em outro lugar estão num fuso horário diferente. Bia, mais uma vez, muitíssimo obrigado, muito obrigado a todos vocês que participaram. Se inscrevam, não é gratuito e a gente, a nível de Brasil, a gente precisa ainda aumentar esse corpo, reforçar para esses melhores entendimentos que a gente tem para a pessoa com epilepsia. Muito obrigado a todos, uma ótima noite, um bom restante de semana. Obrigada, boa noite. Bye bye.